Fala aí, turma. Começando mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui com o meu fiel escudeiro, o nosso querido Emerson AZ. Isso aí. Você tá bem, bonitão? Bem, e você? E os 5 meninos em casa, tá bem? Voltou às aulas. Ainda bem, ainda bem. Aí é paz. Turma, hoje nós estamos com um cara aqui especial, rapaz. Logo mais nós vamos ver o homem aí voando. Estamos aqui nada mais com... tive o prazer de conhecer ele um tempo atrás através do meu filho mais velho. E hoje nós trouxemos alguém aqui que subiu, não que os demais que passou aqui, né? Que foi eu e você. Então é tudo. Não que eu sou aumentamos o cachê e aí deu uma subidinha no entrevistado. Estamos aqui hoje com o nosso professor que é um técnico de futebol, nosso querido Dodô. Queria primeiramente te agradecer, irmão, por você ter aceitado prontamente o nosso convite. Eu falei, pô, chamei ele. Foi ontem ou hoje? Ontem de manhã. Pô, o cara não vai querer vir, mano. Em cima da hora. O cara vai falar, ainda mais técnico de futebol, tá pra lá e pra cá. Aí na hora ele a gente falou, trabalha um pouquinho. Aí ele mandou um oi. Eu falei, pô, então acho que vai. Já. Agora, Deus, ajuda aí, Jesus. Ajuda nós a conseguir chamar esse cara. Professor, seja bem-vindo. Se apresenta aí pra galera, eu já conheço, o Emerson ainda não, mas é um prazer enorme ter você aqui. Te convidamos exatamente para você inspirar uma geração, nada mais é do que hoje nós estamos cada dia mais falando de... Nosso intuito, literalmente, é trazer pessoas que podem, de alguma maneira, mudar literalmente o que essa galera tem vivido aí fora. E eu acho que você é uma expressão disso, além de ser muito jovem, mas tem um desafio aí que é treinar jovens e futuros jogadores. Seja bem-vindo, se apresente, a casa é sua, irmãozão. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, né, de apresentar o meu trabalho, me apresentar também aqui. Agradeço o convite. Meu nome é Douglas Paixão, tenho 27 anos. Trabalho com futebol desde cedo, joguei em alguns clubes aí de São Paulo, Atlético Mogi. É Douglas, eu achava que era... Douglas. Eu falei pro Miguel, Eduardo. Quem é Eduardo, pai? Eduardo era o outro, era o Dudu. O outro cabelinho, né? Virou viajante. Inclusive, um abraço pra ele. Mas que legal, a gente fez uma parceria bacana, né? Foi. Eu trabalho com futebol desde os 18, né? Aí, nesse meio tempo, trabalhava como treinador também, né? Então, a partir daí, parei de jogar com 21, 22 anos. E a partir daí, fiquei como treinador mesmo, muito tempo com escola de futebol. Tá. Empreendi muito tempo também, então empreendo também, né? Que legal. É uma das principais funções. E hoje, desde 2022, 2023, eu atuo como treinador de alto rendimento. Né? Então, trabalhei desde o sub-10 até o sub-14 ano passado, esse ano eu tô com 17, já trabalhei com sub-20 também no Nacional, quando eu comecei como estagiário, auxiliar técnico lá, aí desde aí sempre tive no meio, né? Há um tempo aí dei uma parada, precisei esfriar um pouco a cabeça, como você falou, treinador trabalha um pouquinho, que é aquela coisa, quando a coisa tá ruim, quando a coisa tá boa é tudo legal, quando a coisa tá ruim o treinador sempre segura a bronca ali, mas... faz parte e quem gosta de futebol, quem quer estar no meio tem que aguentar a pressão. Então não tem muito jeito. Não tem outro caminho, né? Exatamente. Então, apresenta nossas redes sociais pra turma seguir a gente aí, pra compartilhar. Você que é o homem do merchan. Você é o nosso Milton Neves. Lembrando nisso, você que tá nos assistindo, não esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário, de curtir, de compartilhar e também nos seguir nas redes sociais, como está aqui a logo Pod Oscar, também no YouTube, no Instagram, né? Creio que vai ser muito edificante todo o conteúdo que vai ser aqui compartilhado com você que está aí, né? E falta acho que umas camisas, hein, Oscar? Mas essa da... eu vou cobrar dos caras lá. Eu vou cobrar do chefe lá. Eu vou cobrar do chefe lá para ele poder mandar umas camisas pra gente aqui. Muito bem. Irmãozão, conta aí pra nós aí, como que foi aí essa entrada sua no futebol? Você falou que você tem 27. Então eu comecei com 18. Porque assim, desde... Mas molecão, você também você jogava? Jogava. Comecei a jogar desde os 4, 5 anos. Né? Então, desde cedo, sempre tive escolinha, sempre jogava na rua, bola na rua, na escola. Então, sempre gostei. Né? Então, foi algo que eu sempre fiz também. Então, né, como eu já tinha o Tota, o Rafa, que sempre tiveram perto ali, então já era algo que eu já fazia há muito tempo e conhecia, né? Inclusive, eu quando estava jogando ainda, até uma das situações que aconteceram
Quando eu fui pra Santa Catarina jogar lá, eu já tinha curso de treinador. Inclusive, o treinador já veio conversar comigo. Pô, inclusive eu fiz o curso junto com ele. Na mesma turma do Citrefesp. Aí ele, pô, lembro de você de algum lugar. Aí eu falei, pô, eu fiz o curso com o senhor e tal. Aí, então isso me deu uma certa credibilidade também, né? De ter feito o curso cedo, ter jogado, né? Não profissionalmente, igual muitos grandes atletas atuam aí. Mas eu pude vivenciar um pouco e passar isso pra molecada também, né? Mas desde cedo no futebol, então... acabei ficando nesse ramo mesmo, que foi algo que eu sempre fiz e, né, então sempre alinhei também com empreender, que foi algo que eu sempre me vi fazendo, né. Show de bola. Sabe que uma vez nós fomos fazer acho que eu pesava 124 quilos. Não era? Era. 124 quilos, cara. Crossfoot, né, que você foi fazer um dia lá, mano. 7 da manhã. Rapaz, se eu falar pro seu sábado era morto. Nossa. Você disse com 127 quilos. Ele é magrão. Hoje ele é mais. Na época eu era. Magrão. Mas ele era. Você imagina o cara. E tinha um negão lá, esqueci o nome do cara. Rogério. Mano, o cara ele era. Não, mano. Ele era monstro. O cara andava de bike, skate, o cara era. Corria, musculação, e tinha academia em casa, pô. Tinha academia em casa. O cara era tipo o Michael Phelps da piscina, corria, pulava. O cara era um triatleta. Mano, aí cheguei lá um dia de sábado de manhã, nós estamos lá. O cara coloca pra correr e tal, vem pra cá, vem pra lá. Cara, quando eu cheguei em casa, mano, falei, vou infartar, mano. Cara, vou infartar, porque, tipo, não vou aguentar o negócio, sabe? E aí foi que a gente, o Miguel, que é o mais velho, Miguelzinho, na escola que ele estava, né? Na escola em que ele era professor. Cara, eu falava pra você, o desafio de ser professor, literalmente... tem que ter paixão pra fazer isso aí, entendeu, cara? Tem. Porque eu falar pra você, fazer uma pergunta pra você, o que é mais difícil? Lidar com os pais ou com os filhos? Com os pais. Jogador diretamente, né? Com os pais. Hoje na formação é mais complicado. Porque é como eu sempre falo pros pais, você pode entender de futebol, mas entender de formação é totalmente diferente. Porque assim, eu preciso pegar uma ideia de jogo e eu preciso explicar pra criança o porquê dela tá fazendo aquilo. Não é simplesmente, por exemplo, eu vou chegar num profissional, eu vou falar o que eu quero dele e ele vai me entregar. Seja bem feito ou não, mas ele já tem um entendimento. A criança, ela não tem. Então, você precisa ir lá e explicar pra ela um conteúdo que você tem que dar, ela entender também, só que tem muito pai que não entende isso. E hoje, muito com essa questão das redes sociais também... muito pai, por exemplo, vê um garoto de 8 anos jogando no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, no Corinthians e quer comparar o filho. Então ele acaba jogando uma pressão na criança que às vezes é desnecessária, exatamente. Porque muitos pais hoje acabam enxergando o filho como um negócio também. Por mudança de vida. Exato. Então você acaba jogando, por exemplo, um peso em cima da criança que às vezes de carregar uma família nas costas, de botar sustento dentro de casa, dependendo da situação que ela tá. E muito pai acaba jogando essa pressão na criança, né? Então ao invés de você estar ajudando, você acaba atrapalhando. E ela tem as transições, né? Exatamente. Por exemplo, sei lá, 10, 12 anos é um tipo de, sei lá, um tipo de treino. Os pais normalmente não entendem isso, né? Ele olha o futebol como esporte. Né? Ele olha o futebol profissional como parâmetro. Só que a gente tá falando de uma criança de 5, 6, 7 anos. Até eu falo mesmo com a molecada sub-17. Eu falei, qualquer coisa que eu vá fazer aqui, eu tenho que te dar satisfação. Okay. Eu vou te tirar do time, eu tenho que te explicar o porquê que eu vou te tirar. Não é simplesmente te tirar e acabou. Ah, é? Porque o garoto, ele tem 17 anos. Ele não sabe o que ele tá errando. Talvez ele possa ter uma noção, mas ele precisa ouvir do treinador o quê? Ele precisa ter confiança em mim pra ele poder jogar. Cara, eu já vi jogador profissional falar isso aí, cara. Tipo, o cara chegava na mesa assim e falava, vou tirar por causa disso. E o cara ficava de boa. Aí chegava o outro que não falava nada, chegava num dia, você não vai jogar porque eu... A pior coisa pro jogador é você não ser sincero com ele. Por exemplo, é você chegar dele, é muito mais fácil você chegar no atleta e falar, não conto com você, é mais fácil você sair, buscar um outro clube onde realmente vai te utilizar do que você tá mantendo o cara lá, você não dá satisfação, você não dá uma certa liberdade também pra ele expor algumas ideias, porque
eu sempre converso com a molecada. Futebol não é aquela coisa... No começo, quando a gente começa, né? Então, a gente acaba tendo essa visão, que o treinador manda e o jogador obedece. É isso aí. Mas é uma troca de informação. Olha O jogador, ele precisa me passar o que acontece dentro do campo para eu poder tomar uma decisão. A gente viu agora no Mundial de Clubes o Renato Gaúcho com o Thiago Silva. Sim, Com o clube. Então é uma troca. Se o treinador dá liberdade, ele tem essa gestão de grupo, fica muito mais fácil de se trabalhar. Uau. Né? Mas o jogador em si é muito mais fácil você ser sincero com ele e explicar o porquê que ele tá saindo, o que ele tá errando, porque, pô, isso eu tenho condição de melhorar. Tá. Então o treinador, ele tá aqui, ele já tá me expondo um ponto que eu preciso melhorar. Se ele tá me expondo é porque alguma coisa ele quer que eu faça e eu tenho condição de fazer. Olha isso. Né? Então é muito ruim quando você chega um treinador e ele não te fala o que você tá errando, só deixa lá, porque você não se sente incluído, você não se sente abraçado. Tá. E jogador precisa se sentir abraçado também. Porque, cara, um dos exemplos que eu uso, hoje eu vejo o pessoal falando muito do Neymar. Tá. Ah, o Neymar, a forma que ele vive, isso daí não cabe a mim. Daí a forma que ele vive. Só que imagina um garoto de 8 anos que já é visto como moeda desde cedo. Cara, o moleque, ele não tem vida. Hoje o Neymar, entre milionários e bilionários, ele ainda é uma baita de uma referência. Sim. Imagina um garoto desde os 8 anos tendo que treinar todo dia. Aí tem a questão de marketing, tem todo aquele assédio dos outros clubes também. É um garoto que desde cedo não vive, não tem uma... Então, muito se fala hoje do Neymar, pô, mas é um cara que às vezes falta essa noção, que é um garoto desde cedo que trabalha. Foi exposto muito cedo, né, cara? Muito cedo. E aí não só no futebol, né? Você vai pegar, por exemplo, até na vida, né? Na vida dele foi... Lembra aquele alemãozinho, aquele ator alemãozinho que tinha americano, que fez aquele filme Esquecer de Mim? Uhum. Pô, o cara ficou lelé, né? Você viu o cara hoje, parece que o cara saiu da cena. Essa é uma pergunta que eu ia até fazer. Como que você, como treinador, né, lidar com a questão da maturidade do atleta, né? Porque todas as vezes você vai remover um atleta do campo, como que ele é trabalhado essa maturidade nele? Isso daí, você consegue formar isso antes? Ou isso daí é dia a dia, é pressão? Como que é essa maturidade? Porque às vezes o cara tá lá e ele tá, na cabeça dele, ele tá brilhando. Tanto é que você tem que explicar pra ele porque ele tem que sair às vezes. Sim. E aí você tem que remover o cara é ótimo até esse podcast, porque imagino que muita gente também tá em casa, tem essa curiosidade de saber a questão de destaque. Deve ter um monte de corneta aí. Como que meu filho joga muito. Que meu filho joga muito, não sei o quê. Como que você trabalha essa maturidade de você ter que remover aquele cara ali, substituir de repente? Como que isso é para um treinador, né? Lidar ali? Cara, pra gente é muito difícil também, porque... Aquela coisa, se a gente pudesse, quando a gente vai fazer a avaliação, se a gente pudesse trabalhar com todo mundo, a gente trabalharia, porque é complicado você escolher, porque você acaba, de certa forma, segregando também, né? Se a gente pudesse, trabalhar com todo mundo, a gente trabalharia, só que dentro do clube é muito a questão do dia a dia. Se o atleta, ele já sabe como você trabalha, quais as ideias você tem, o que você planeja para o trabalho, como ele está inserido dentro do trabalho, né? Ele consegue entender de boa. Entendi. Né? Tem um ou outro que às vezes, mas aí é aquela questão, às vezes do vislumbre, né? Às vezes que o pai fala, tem muita criança que se perde do quê? Nessa transição de escola, de futebol para alto rendimento. Na escola, talvez ele seja o fera. Mas quando ele entra no alto rendimento, aí muda. O que é o alto rendimento? Eu não sei o que é isso. A escola de futebol, ela tem, por mais que tenha um âmbito de formar atletas também, a intensidade do trabalho acaba sendo outra. Porque você tem garotos que querem chegar no profissional, entrar em umas categorias de base, que já entra como alto rendimento, né? Só que tem muito essa questão da ludicidade. Tem muito atleta que tá ali simplesmente para passar o tempo dele, para jogar um futebol, às vezes para emagrecer, cuidar da saúde. Então, muito garoto hoje ele joga na escola de futebol, mas ele joga com o quê? Às vezes com um menino que tá um pouquinho acima do peso, um garoto que tá aprendendo, que já tem um nível mais abaixo, só que quando ele vai para alto rendimento, que já é categoria de base, clube mesmo, campeonato paulista,
Pô, aí você já pega os melhores de São Paulo. Os melhores de tal região, por exemplo, Osasco, Barueri. Tá. Então a pegada já é outra, a cobrança já é outra. Né? O Campeonato Paulista hoje, em todas as idades, né? Do sub-11 até o sub-20 profissional, é a melhor. É o melhor campeonato. São Paulo. É o de São Paulo, do Brasil inteiro é o melhor. É. E é o mais Competitivo também? competitivo, é o mais competitivo, mais qualidade técnica, é o mais visado também. Então o nível é muito alto. Ó. Né? Então, quando o garoto tem essa transição da escola de futebol para ir pro alto rendimento, para ir pro clube, ele acaba se perdendo nisso. Porque na escola de futebol ele é o melhor, mas quando ele vai pro clube, ele tem muitos outros também, que são bons. Ah, tá. Né? Então, muito garoto, ele acaba se perdendo um pouco nisso. Né? Aí se você tem toda a transição certinha, se o pai tem paciência de entender como funciona o seu trabalho, e é importante o treinador ter essa transparência também de como se trabalha, e o pai entender, então fica muito mais fácil para o atleta entender, porque o pai ele vai falar a mesma língua que o treinador. Agora você não está preparado, porque pode acontecer questão de maturação. Né? Às vezes um garoto ele tá preparado, tem garotos que estão no Corinthians hoje, como exemplo, que daqui a 4, 5 anos, talvez ele não vai estar mais. O garoto que está em clube pequeno hoje, chega lá na frente, Tá. Né? Então, Sim, às vezes tá. tem garoto que é muito individual, questão de maturação, né? A aprendizagem vai de cada um. Tem garoto que até os 14 anos, 13, 14 anos ali, cara, não parecia que ia vingar, já tinha uma maturidade emocional, física um pouco abaixo, só que o moleque fez 15, 16, o moleque foi embora. Uau. Né? Porque eu, como treinador, não posso falar que tal garoto vai virar jogador e tal garoto não vai virar. Não dá pra fazer isso daí, pela idade do menino, né? Não dá pra fazer. Lógico, você tem essa noção, pô, esse garoto tem uma certa qualidade. Tá. Né? Só que se desde cedo ele vislumbrar, às vezes for tratado como diferente, ele já vai deixar talvez esse ritmo cair quando tiver um pouco mais velho. Ó, que interessante, cara. Ou, por exemplo, ele tem uma... que futebol hoje é muito precoce, né? Com 8, 9 anos, muitos clubes já estão pegando atletas. Hoje em dia já é muito cedo. Né? Possa acontecer que o garoto ele seja bom, só que com 14, 15 anos ele já viveu tudo que tinha que viver e falar, pai, mãe, não quero mais jogar. Não quero mais isso. Até como vida do cara, né? Pô, não quero mais futebol. Exato, cansa. Tô na adolescência, você já deve ter jovem. ouvido isso de algum atleta. Cara, você chega um momento e você fala, não quero mais isso. É isso aí. É viagem toda hora, você não tem dia dos pais, você não tem dia das crianças. Exato. Hoje, Campeonato Paulista, pô, você não tem dia das mães, você não tem dia das crianças, você não vive. Você vive em torno do futebol, você vive para isso. Ó, você fez uma colocação que eu ia te fazer uma pergunta. Por exemplo, o professor Dodô, como que é feito? Você falou da questão da avaliação. Como que um clube faz a escolha desses garotos? Cada clube tem uma metodologia, ou isso já existe um padrão que, esse jogador de futebol é assim, é alto, é grande, é forte, é habilidoso. Tem uma forma de você, por exemplo, explicar isso pra galera? Cara, a gente vai fazer uma avaliação amanhã, por exemplo. Aí o professor Dodô tá lá e a gente tem lá, sei lá, 100 garotos. Como normalmente a equipe técnica lá consegue meio que escolher esses meninos lá? Depende muito do que você acredita como futebol, por exemplo, o que eu busco pro meu time. A gente fez uma avaliação semana passada, onde eu tava atrás de zagueiros e atacantes. Tá. Né? Então, nessas posições específicas, então, eu tava procurando altura, eu tava procurando certas características que eu não tinha dentro do meu elenco. Tá. Né? Quando você faz avaliação pontual, sim, para buscar alguma posição específica, né? Só que nessa avaliação eu acabei passando 10 garotos. Tá. 10 garotos. Só que em compensação, 3, eles são 2008, né? Ele tem um corpo de um menino de 14, 13 anos. Só que tecnicamente muito diferente. Mas a fase maturacional dele tá um pouco atrasada. Entendi. Só que aí, tecnicamente, é muito bom. Aí nós, com a nossa metodologia que a gente acredita lá no Imbu, a gente buscou esse garoto para fazer o quê? Para trabalhar ele, tecnicamente, para daqui 1 ano, 2 anos, você já conseguir colocar ele no cenário, tecnicamente, porque fisicamente você consegue trabalhar ele. Tá. Agora, tecnicamente, é muito difícil.
Seria um dom dele. Seria um dom dele, no caso. Às vezes ele já tá em um ambiente inserido desde cedo, então ele já tem uma certa afinidade com a bola, né? Aí tem essa questão, tem clubes grandes também, que ele já tem um poder muito maior. Cara, ele tem um moleque muito bom de bola, muito diferente, ele vai pegar e vai levar. Depende muito da característica do clube, do clube que... então que tem isso. Então, por exemplo, cada clube tem meio que um trabalho lá e busca conforme as suas necessidades do plantel. Isso, assim. Exatamente. Que Qual a contratação num time profissional? Exatamente. Sei lá, do zagueiro alto esquerdo, vou lá e procuro esse Por cara. exemplo, eu como Imbu, lá a gente já tem a questão de formação de atleta. Então, lógico que o resultado é importante, só que em compensação a gente buscar o atleta que ele tem um certo potencial e a gente conseguir trabalhar ele, inseri-lo para clubes maiores, esse é o nosso objetivo. Legal. Né? Lógico, aí questão de vitórias, derrotas, mas até em exemplo, o Corinthians mesmo. O Corinthians já tem uma característica de ter um time mais alto e mais forte. Já tem essa característica. O Santos já tem uma característica mais de qualidade técnica. Okay. Não que os jogadores no Corinthians não tenham, mas ele já tem um ponto forte assim do clube. Hoje o Esfera, né? O Esfera Red Bull já tem uma molecada que já fisicamente não é tão forte. Só que tecnicamente são muito boas. Legal. Né? Então vai muito disso, daquilo que você acredita, né? Então a gente que acaba trabalhando com essa molecada aqui que tá em ascensão, né? Tá nessa transição de escola de futebol para alto rendimento, a gente vai acabar buscando jogadores que tenham mais qualidade técnica. Legal. Né? Lógico, em alguns pontos, você vai ter um zagueiro também que vai ter essa característica alta e forte. Eu seria hipócrita de dizer que... Porque a gente também tem que pensar como um todo, né? Mas aí a gente já entra nessa questão. Você já tem um garotinho ali que talvez pra agora ele não esteja preparado, é você conversar com ele, ó. Pra agora você não vai jogar, só que eu quero trabalhar você pro ano que vem, vamos fazer um trabalho de força, de aporte, de força, um trabalho pra você ganhar massa muscular. Aí é você fazer toda essa formação, junto com o preparador físico, tudo isso. Então você tem que ter uma metodologia bem definida para você entender o que você busca. Uau. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta, uma colocação aqui. Por exemplo, quando um treinador é contratado por um clube, seja ele de base ou até mesmo chegando numa esfera de um time profissional, ele tem como escolher quem ele leva? Tem. Ou é o clube que fala, ó, você vem aqui sozinho, porque time profissional tudo bem, você vê lá os caras levando... Sim, você leva... os caras junto, né? O Cê professor levava até gerente de banco junto lá na época dele, né? Do auge dele. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. O Imbu contratou o professor Dodô. Os caras... Você tem... Ela falou, ó, vou levar, sei lá, um fisioterapeuta, um preparador físico, um preparador de goleiro... sei lá, um olheiro, alguém do scout, tem isso ou não? Clube de menor expressão assim, pra categoria de base já é um pouco mais complicado. Né? Pelo menos na minha realidade lá que eu cheguei, eles me contrataram, eu posso indicar um preparador físico, né? Mas se eles já tiverem, aí eu vou com o meu trabalho com mesmo. Ele. Exatamente. Aí não tem muito essa questão, mas o profissional já tem. Você pode chegar lá e apresentar chega sua lá, equipe. tem, lógico, tem alguns que já são do clube de fato, mas o treinador pode levar a sua comissão. Pode aqueles formar o time dele e levar lá. Isso, aqueles que são da sua confiança. Mas na minha realidade hoje, assim, com o clube pequeno, né, do que eu vejo, já... É porque hoje em dia, né, como a gente estava conversando antes de começar aqui, o Campeonato Paulista hoje é formado muito por escolas de futebol que acabam pegando camisas. Então, às vezes a gente usa lá... Vou usar o Meninos da Vila, né? Então a gente pegou o Barcelona, então automaticamente já era eu, o Rafa, o Tota, então já tinha gente da escola. Então já é nisso, mas categoria de base já é um pouco mais complicado. Você contrata, né, o treinador, mas aí o clube já tem uma certa definição de quem é o auxiliar ali. O Campeonato Paulista tem quantos clubes, mais ou menos, assim, que participam? Quantos times participam? Cara, não é como os grandão, não, né? Tipo, tem, sei lá, 20, 24, não. São grupos separados, né? Que aí tem o grupo 1, 2, né? Aí é separado por região. Que aí, por exemplo, normalmente a região ali fica Santos, Mauá,
Mauaense, então já é separado. Aí Santos? o Santos Futebol Clube, né? Tá. Aí, quando a gente já traz pra cá, né? O Barcelona, que já fica ali um pouco na região da Moca, dependendo de onde você manda jogo. Aí já pegou Ibrachina, que também já é da Moca. Né? Então Os caras estão baita na estrutura. Mas o pessoal... Uma vez eu fui na arena dos caras lá, é uma coisa... Cara, coisa top. Mas assim, o Campeonato Paulista hoje das categorias maiores, das categorias menores, né? Do Sub-11 até o Sub-14, 15 ali, vai da participação de cada clube. Tudo estando certinho com a federação. Tem uma quantidade lá por região. Isso, aí... Parecido com a Copa São Paulo que tem, que é por... Só que a Copa São Paulo tem quase assim, cara. Cento e poucos times. Cento e poucos times. Algo nesse sentido. Quantos jogadores cada time que se inscreve no campeonato? Dá em torno de 25, cara. Mais ou menos. Faz as contas, ele dá quase... 25, é em torno disso. Tem clubes que vão com mais, tem clubes que vão com menos também, de inscrição, né? Mas a Copa São Paulo... querendo ou não, é uma das maiores vitrines que a gente tem também. Então, todo mundo tem um sonho, né? Todo mundo quer. Então, vem time do Brasil inteiro. Isso aí, cara. Outro dia eu tava vendo, acho que foi no passado. Pô, vem time lá de 5, 6 dias de... de viagem. Tinha nem comida aqui, os caras. Time Maranhão. Então, o cara vem pra cá, tipo, missão, mano. Vou lá jogar com fulano e... Aí assim, quando tem isso, aí tem um certo apoio da prefeitura, né? Que a cidade, ela precisa ter uma sede... Né, precisa ter a sede, o estádio lá e tem todo o aparato pra molecada ficar, tudo certinho. Professor, qual que foi o maior desafio que você teve aí nessa... Essa era a pergunta. Encortar um aluno. Encortar um jogador, assim. Qual que foi o maior desafio que você teve, que você tem uma lembrança, uma resenha? Falou, tem que tirar esse cara aqui, querendo ou não, você pega um apreço pro cara, né? Essa é uma pergunta. A outra é o seguinte, quanto tempo um jogador desse fica... num time desse de formação? Ele fica 1 ano ou não? Porque conforme querendo ou não, é uma escola. Então, às vezes o cara não tem condição de manter, ou se o cara é bom, o clube consegue segurar ele. Respondendo a primeira pergunta, né? Cara, nunca tive problema assim, não. Com o atleta em si, é mais difícil o pai. Porque às vezes o pai é mais complicado. O pai é mais complicado. Os cornetas da vida. É igual o ano passado, né? Tipo, uma situação inusitada que aconteceu, mas nunca tive problema, porque eu acho que a pior coisa do futebol é você mentir pra um pai, às vezes pra você pegar dinheiro, ou às vezes você criar uma falsa expectativa em cima do pai. Uma das situações que aconteceram foi eu explicar pro pai, pai, eu tenho uma... Ele veio conversar comigo, eu falo, sinceramente, hoje seu filho no meu time não é titular. Só que, por contrato, né, como você assina todo o contrato, eu falei, o seu filho vai ter a minutagem que tá em contrato, que eram 160 minutos. Né? Então, tem isso. Pelo menos não é uma regra. Tá. Mas da forma que a gente fez lá, o ano passado no Barcelona, tinha essa cláusula. O cara vai brincar, ele vai jogar, vamos dizer. Ele vai jogar, logicamente, se ele tá inscrito no campeonato, tá bem, dá pra jogar, tá em condição, né? Então ele vai ter a minutagem dele. Então, só que aí eu falei pro pai e ele não entendeu. Ele achou que o filho dele ia ficar de lado. Eu falei, não, seu filho vai ter a minutagem, só que hoje no meu time ele não é titular. Né? Não tô falando que ele não serve pra jogar futebol, só que no momento, eu tinha um zagueiro mesmo do meu tamanho, Cara. Mano, o moleque era muito forte, muito veloz, muito rápido. Não tinha como deixar esse garoto no banco. Num grupo onde a gente tinha... no grupo do ano passado a gente tinha Esfera, Red Bull Bragantino, Corinthians. Caramba. Corinthians, Guarani, cara, aí São Bernardo e Valinhos. Na primeira... Acho que tirando Valinhos é o menos conhecido da turma, né? Mas tu passou quem? Os 4, passou Red Bull, Corinthians, né? Aí, a gente foi nos primeiros jogos, né? Na fase do turno, a gente tava brigando pra classificar. A gente tava em quarto ainda. Uau. A gente, quarto, quinto. A gente tava brigando pra classificar.
Aí, nos jogos do retorno, a gente acabou perdendo os 2 primeiros jogos, né? E aí complicou a situação, né? Mas aí todo mundo teve a minutagem correta, tudo. Aí ele acabou indo para outro clube, onde ele jogou 2 jogos só, do Paulista. 2 jogos? 2 jogos. Aí já entra naquela questão. Às vezes o pai ele não entende que é algo que você precisa ter uma certa calma ali para não pular etapas. Às vezes o pai ouve que o filho às vezes não tá preparado, ele acha que o filho dele não vai ser jogador, não vai ser valorizado. Ah, tá. Porque acaba mexendo um pouco com o ego do pai também. Pô, falar que meu filho... Só que você tem que entender, às vezes, que o seu filho também vai ter que se frustrar. É isso vai aí. ter que se frustrar. Pra gente que é treinador, pô, é ruim. É igual eu falo pra molecada também. Se você fosse treinador, você queria ter um jogador no seu time, às vezes, que tá dando migué, um jogador que não tá correndo? Ele falou, não. Um jogador que erra muito passe? Não queria. Um jogador que não faz gol? Não quero. Pra gente que é treinador, a gente tem que... A gente... seu parceiro não quer que eu frite você. Entendeu? Então, tipo, pra gente é um pouco mais complicado, porque a gente tem que lidar com toda essa emoção da molecada, dos pais também. Cara, você falou um negócio que aquele dia nós estávamos comentando a questão do... Você falou de frustração, né? A gente... Querendo ou não, a gente acha que, por exemplo, algumas coisas que os nossos filhos vão passar, a gente não quer porque a gente acha que é uma dor e na verdade essa dor é em nós, né? Não é nem no menino, né? Porque às vezes, sei lá, o moleque às vezes não joga aqui, o pai quer tanto proteger o menino que deixa o cara de crescer. Por exemplo, você tava falando um negócio que você tava jogando em Santa Catarina. Cara, mano, seu filho tá longe, cara. Num outro estado. Sei lá, passando fome, comendo, sei o que. Por exemplo, o Miguel, vou dar um exemplo do Miguel. O Miguel foi pro Chile lá, foram disputar um campeonato lá. Eu vi mesmo. Ô, mano, passou fome, mandar mensagem ao pai, manda um dinheiro aí, cara, porque não dá pra comer aqui não, só come arroz, cara. Só tinha arroz e uma carne salgada, pra falando, não dá pra comer aqui. Jogando num sol estralando, chegou um dia lá que não aguentou. Aí o técnico falou, não dá pra você jogar, você vai morrer nesse sol aqui, você não tá comendo. E aí? Aí a minha esposa, vamos mandar dinheiro. Eu falei, não, mano, tem 40 moleque lá, só ele que não tá querendo comer? Deixa dar uns calinhos na mão, né? Tipo assim. Oxe. Se todo pai pensasse assim, né? É muito porque, bom. Pô, querendo ou não, o que acontece? É igual o professor tava falando. Super proteger. Isso daí, meu. E aí o atleta, né, assim, a criança ainda, acaba não evoluindo. Eu lembro que quando o Samu tem um filho de 7 anos, e ele tava jogando, ele queria, assim, ele já tava fazendo um esporte, né, fazendo jiu-jitsu, e aí ele queria jogar uma bola. Aí tinha uma escolinha de Corinthians em Barueri, a gente foi lá. Aí começou a levar tal. O que eu pude perceber, pra ele, era lazer e recreação. Sim. Ele tava indo pra conhecer, pra entender. Mas o que eu pude perceber é o que tem muita conexão com o que você tá dizendo. Muitos pais ficavam ali no alambrado brigando com os treinadores porque empurrou o filho, porque o outro chutou a bola nele. Então, assim, não deixa a criança evoluir, entendeu? Exatamente. Crescer. Chutou ele aí, ó, quebra ele e tal. Gente, foi por isso que eu te falei o que era o alto rendimento. Porque às vezes tem alunos ali, né, que eu via os treinadores ali, uns 3, 4 treinadores ensinando as crianças ali, que com certeza deve ter crianças que têm o rendimento, que já tá lá treinando faz tempo, e tem criança que tá chegando agora. Sim. Então quando o Samu, meu filho, começou a treinar, a jogar, pra ele era lazer, ele tava indo lá, tocava errado, tava aprendendo, mas ele não via eu com peso em cima dele. Exato. Porque já tinha alguém lá ensinando pra ele, ó, é assim que toca, perna esquerda e tal. Então às vezes eu percebi que os pais, eles queriam pular o alambrado, cara, queria... É maluquice. É uma loucura. Treinador, Corinthians, você levou no pior lugar também. Então, mas aí... Já entrando nessa questão, muito pai já coloca a criança na escola de futebol querendo que ela vá pro clube. A primeira função da escola de futebol em si é justamente dar disciplina,
porque você precisa treinar. Coordenação motora, Coordenação né? motora, você já vai ter ali localização espacial. Lógico, você vai aprender a jogar futebol. Mas só que isso vai te dar um repertório motor pra vida. Tem o desenvolvimento do ser humano, então. Exatamente. Do ser humano, tanto fisicamente quanto mentalmente. Porque hoje, lá, uma das primeiras coisas, quando eu assumi lá o Embu, uma das coisas que eu percebi que tinha que mudar não era de fato tecnicamente. Tecnicamente eles têm qualidade. É mentalmente. Mentalmente. Não é à toa que todos os dias eu sempre começo e termino sempre falando dessa questão mental pra eles. Mas qual questão mental? Já entrando de novo nesse assunto do pai às vezes jogar uma pressão nele, de querer, só que eles não deixam o garoto se frustrar. Em qual sentido? O garoto, hoje, ele não pega ônibus pra ir treinar, às vezes. O pai, ele pega, deixa lá. O garoto, ele já tem um certo conforto. Isso aí. É isso aí. Às vezes, escola de futebol acontece muito isso. E o Oscar já treinou comigo, sabe que com essas coisas eu sou chato. Por exemplo, tem aluno que o pai vai lá, entrega a garrafinha pro aluno dentro da quadra, ele treinando, ele bebe água. Eu paro o treino na hora e mando todo mundo beber água. Porque todo mundo tá treinando, tá? Sol pra todo mundo. Só o seu filho tá com sede? Tá todo mundo, lógico, todo o trabalho ali você tem um tempo de execução, tem todo o tempo e trabalho que você precisa executar, né? Faz todo sentido que você tá falando. Exatamente. Aí muito pai já quer facilitar pro aluno. Não, calma, deixa o aluno ir lá. Com essa questão, por exemplo, de pancada, essas coisas, o Oscar, o filho dele treinou muito tempo comigo. Cara, isso é massagem. Porque a criançada, desde cedo, ela precisa entender isso, que, principalmente, né, quando a gente forma, a gente não forma pro futebol, a gente forma pra vida. Pra vida, né? Pra vida. Exato. Então, muito pai, ele já quer... Aí, né? Muito pai, ele quer facilitar sempre. O Alex fala isso. Comentaram com ele, pô, o seu filho na sua idade, hoje ele é melhor que você. Ele falou, ele é melhor que eu, só que a diferença é que a geladeira dele tá cheia. Eu vi isso aí, eu vi o podcast. A geladeira dele tá Verdade. cheia. Então, tipo, Verdade. lógico, hoje o garoto, ele precisa de proteção, é uma criança ali também, precisa de cuidado. Só que em determinados momentos, vamos pensar um pouco aqui, porque antigamente tinham ótimos jogadores, com a bola no pé, bem coordenados. Vocês acham que eles eram formados aonde? Na rua, né? Na rua. Subir a árvore, né? Isso aí. Subia a árvore. Tava na rua, arrebentava dedo. Arrebentava dedo. Os pais estavam trabalhando desde as 6 da manhã. Exatamente, na rua. pô, ia brigar na rua. Isso. Se apanhasse, chegasse em casa, o pau arrebentava no meio. Por exemplo, ele já não ia levar pra casa, ele já ia resolver a questão dele ali na rua. É isso aí. Voltando pra questão de futebol de novo. O garoto ali, pô, tem 4 garotos altos, vamos jogar um 3 contra 3. Tem 4 jogadores altos e tem 2 pequenininhos. Vamos nós 2 aqui, traz um pequenininho pra gente. Tudo isso já é resolução de problema. O garoto hoje, ele já não tem isso. Porque o pai resolve muita coisa pra ele. Uma vez eu fui assistir um jogo que forte isso aí, professor. Uma vez eu fui assistir o jogo do Sub-17. Os caras não sabem resolver mais. Olha isso, cara. Que os pais mexem. E é a leitura mesmo que você pega, cara. E esses dias eu fui assistir um jogo do Sub-17 amanhã. Mas tá muito sol pro meu filho jogar bola. Falei, meu... Leva pra casa, então. Porque se tá sol, reclama. Se tá frio, reclama. Se tá chovendo, reclama. E só que você tem que entender que você tá formando um homem. Hoje em dia eu converso muito com a molecada a questão de mentalidade, né? Inclusive eu comentei com eles sobre aquele vídeo, vocês devem ter visto, um patrão e 30 demitidos. Sim. Né? Sim. A molecada hoje é tipo assim, cara, eu errei, a culpa é sua. A culpa é sempre de alguém, a empresa não é uma minha. ONG, né? E às vezes acontece até isso, né? Tipo, então... Você não pode me tirar do campo, você tem que me mover. Exatamente. Leva isso pro campo, né? E hoje em dia... Falo de muita gente aí, né? E foi uma das coisas que eu percebi, né? A gente sempre tem a tendência de querer culpar alguém. Nunca assume, né? Nunca assume a culpa. Então, hoje, a molecada, ela já tem um pouco disso. Então, quando a gente acostuma a criançada a não resolver problema, ter toda essa parte assim, às vezes meu pai resolve, ou meu pai vem conversar com o treinador, ela já fica ali. Que ela chega em casa às vezes, pô, não tô jogando. Mas o pai, ele vem primeiro tirar satisfação com o treinador. Por que meu filho não tá jogando? Porque meu filho não tá jogando, né? Agora pergunta, às vezes, se ele tá correndo, se ele tá se dedicando. E até na escola, né, cara? Antigamente tinha...
Vocês são um pouco mais jovens que eu, mas eu lembro que assim, negócio de reunião Dia dos Pais, mano. Lembra a reunião de escola que os pais tinham que ir? Ô, você ficava gelado, falou, mano, se aquela mulher, aquela professora falar, cara, minha mãe vai rebentar em casa. Hoje é o inverso, né? A professora reclamar, ô, peraí, tô pagando, meu filho não é assim. Né? Hoje tipo... é a professora que pensa, se eu reclamar, os pais vão... Isso, perco o meu trampo, cara. Ó, isso aqui, e no futebol não é diferente. A gente acha que isso também não chega, né? No esporte, olha aí. Né? Tipo assim, o cara chega num momento desse aí e fala, não, peraí, meu filho é melhor que aquele fulano. E por que ele não tá jogando? Tipo, não tá jogando porque eu não quero, né? É difícil deixar o menino... Você tava falando da questão de se frustrar, né? Tipo, mas vai lá e passa um monte de coisa, você não pode passar. Qual que é o desafio disso aí? Professor, deixa eu fazer uma... Baseado nisso que você tá falando. Hoje, como que você vê a questão do futebol, literalmente, pra essa molecada? Ele é muito mais mental, porque, igual você acabou de falar, a gente tá formando um cara pra vida, né? Não só um atleta. Se de repente o cara virar um atleta, conseguir o princípio. Se esse cara virar... Como que é o desafio de ter essa realidade no dia a dia aí? Porque quantos garotos passa por ano na sua mão? Milhares. Já passaram muitos garotos na minha mão. Mas o futebol hoje, ele acaba sendo complicado porque ele é muito precoce. Envolve muito dinheiro também. Tá. Né? Só que o futebol hoje, pra molecada, já é um pouco mais difícil em alguns aspectos. Né? Tipo, lógico, você sempre... O mundo muda. Igual a gente tava falando da questão das crianças não brincarem mais na rua. Mas hoje o mundo é totalmente diferente. Sim. Não tem mais assim... Sempre teve problemas, né? Mas a segurança hoje já não é tão grande quanto era antigamente. Isso aí. Então o mundo era parceiro, pelo menos. Não roubava na vila, hoje não. Então a segurança hoje ela é diferente. O mundo mudou também, veio tecnologia. Mas hoje a gente sofre principalmente questão de... Às vezes o garoto não se frustrar. Ele já não tem isso, então... O garoto ele pode virar mais... Cara, é um pouco complicado. É muito difícil você falar. Tá. Pelo que você tá explicando assim, professor, você acha que hoje o cara, se ele tem condições financeiras, é mais fácil para ele brilhar do que um rapaz que realmente tem o talento nato ali, mas não tem condição financeira, mas tem dom, tem talento, tem vontade. Que porque o que eu vejo hoje é que tem muita gente que tem ali a disposição, vontade, força, mas não tem grana. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Já tive alguns atletas que passaram, cara, que financeiramente, assim, não tinham uma condição muito boa. Só que quando às vezes ele vai pro clube, ele quer exigir demais. É? Tem isso? Tem. Pô, aí a gente já entra na questão. Aí a gente já entra na questão da mentalidade. Pô, tô num lugar melhor, que pode me oferecer algo melhor. Mas eu ainda assim tô reclamando, porque eu preciso reclamar de alguma coisa. Aí é complicado. Aí você tem, às vezes, o garoto que tem... Aí são duas situações. Aí você tem o garoto que financeiramente ele tem uma condição muito boa, então fisicamente ele pode ter uma condição melhor, porque ele vai se alimentar melhor, vai dormir melhor. Cognitivamente, se ele estuda em uma escola particular hoje, que realmente é verdade, se ele estuda em uma escola particular, cognitivamente ele é mais inteligente, mais rápido na questão Isso interfere no jogo? Interfere. Um jogador bem estudado é um jogador muito melhor dentro do campo. É mesmo, cara? É porque a todo momento você tá lendo, você tá pensando, você tá raciocinando alguma coisa, porque você estimula. Aí se ele alinha isso com o dom realmente de jogar futebol, né, ele já é inserido no ambiente, aí facilita. Cara, olha pra você ver como é difícil. Quem tá de fora só pensa que é emoção, né? Só pensa que é o talento, falo pra molecada, né? hoje, eu falo pra molecada, cara, é importante vocês estudarem, vocês lerem, vocês se interessarem por diversos assuntos e pra futebol também. Em vez de vocês ficarem vendo o TikTok lá rolando no tela o dia todo sem estudar nada, pô, vai ler um livro, vai ler alguma coisa, vai estudar sobre sua posição, pô, eu sou meia, vai estudar lá.
Porque é igual eu falo pra molecada, eu consigo ensinar até o primeiro tempo. A partir do segundo tempo, quando vocês entram em campo, aí é você, mano. Eu não consigo mais chegar lá no árbitro, não, para aí. Que eu vou dar que eu vou dar uma orientada aqui. aqui. Não tem como, vocês tomam as decisões dentro do campo, né? Aí depende muito da mentalidade de cada atleta. Hoje, vocês devem ter visto a questão da Kings League. Hoje é mais atrativo do que o futebol profissional. Virou um... Porque, tipo, é mais interessante de assistir pra molecada, porque você tem muito mais drible, você já tem toda essa parte do futebol, aquela magia que sentia antigamente. Então, hoje o futebol ele é muito profissional, então você tem que ter uma parte mental muito boa. Então o garoto ele tem que, desde cedo ali, vamos se dizer, o garoto ele já é captado com 8, 9 anos, já inicialmente. Se ele tem uma boa capacidade mental, já é trabalhado desde cedo, cara. Futebol é muita mentalidade, muito... Teve aquele Mendes, jogador aqui da Várzea, ele foi pro Avaí, ficou 2 meses, voltou pra Várzea de novo. Eu vi. O futebol, ele é muito... Ele é muito dinâmico nessa parte. Existe um tempo de, por exemplo, sei lá, de tolerância, adaptação de um garoto desse? Por exemplo, você pega um garoto, hoje você falou que você tá no 17. No 17. Sei lá, o garoto que chega lá com... Eu acho que a grande parte já passou por esses ciclos anteriores pra chegar lá, né? O cara já praticava, sei lá, né? Dificilmente você pega um menino de 17 anos que tava brincando em casa, assim, ou na vila, que você leva pra lá. Normalmente o menino já tá calejado, vamos dizer assim. Existe um período que você consegue, por exemplo, vamos esperar esse cara aqui, que eu acho que daqui 3, 4 meses ele vai se ambientar. Dá pra um treinador sentir isso no dia a dia ou não? Você acha que é mais... Tem garoto que você já consegue identificar, se o garoto é mais tímido, se o garoto ele ele tem mais personalidade, ele já consegue se expor mais. Tá. Tem garoto que às vezes se você cobra ele de uma maneira muito forte, é um garoto que já não vai render com você, porque você já cobrou ele de uma maneira muito forte. Tem jogador que você já precisa conversar com ele pessoalmente, filho, chega aqui, o que tá acontecendo? E existe por exemplo... Como você tá lá, como que você pega um jogador de igual você acabou de falar? Cheguei aqui, deu uma bronca nesse cara, e aí você vê que o cara, no treino, você sente isso? No treino você sente, conforme você vai tendo mais experiência, você já consegue identificar, às vezes, a forma que o garoto se comporta, a forma que ele te cumprimenta. Tem tudo isso daí, no dia a dia. Você já vai percebendo ali. Lógico, de cara você não consegue ter uma definição, mas no dia a dia você já vai conseguindo entender. Né? Mas, por exemplo, às vezes você vai fazer uma cobrança muito forte. Quando eu tô chegando, eu nunca direciono a cobrança para Pro grupo inteiro. Pro grupo inteiro. Aí se eu preciso depois, aí eu vou, converso pessoalmente. Aí depois... Porque assim, cara... Interessante. Você vai conhecendo, né, os tipos de pessoa. Se ele já é uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida, então você acaba meio que se adaptando. Você precisa se adaptar ao atleta também, entender o que ele pode te oferecer. Cara, você pensa que não, mas complexo. Um técnico tem uma porcentagem na vida de um atleta. Eu diria que 99%. Indiferente se o cara for viral ou não, isso toca a vida do cara pro resto da vida, né, cara? Cara, tem muito garoto assim, já... Você falou, né, às vezes o garoto, como você identifica. Tem garoto que vem conversar comigo, tô com um problema em casa. Já tem uma parte psicológica lá, né? Muito garoto vem conversar com você e, cara, não tem como você pegar o moleque, não, vai embora. Mano, vem aqui, vamos conversar, se acontecer alguma coisa, conversa aqui com a gente. Então você vai dando essa abertura pro garoto. Pra ter essa resposta dele também. Pra ter essa resposta dele também, você entender o que tá acontecendo, porque o futebol hoje, ele mata muito talento. Por conta disso, o clube grande, ele não... Não tem tempo, ou não tem paciência. Não tem paciência. Muito clube grande, ele não quer chegar ali no... Ele não quer que um garoto chegue e o treinador perca tempo preparando o garoto de fato. Por exemplo, às vezes ensinando a dar um passo, uma movimentação. Ele já quer que o garoto chegue teoricamente pronto. Jogando e arrebentando lá, né? Igual o caso do Hendrick, né? Tava aqui não, tava lá, Cotia lá, daqui a pouco vai pra um canto, aparece no Palmeiras. Lógico, toda a função do treinador é formar isso. Daí Só que o clube grande, ele já não tem essa paciência.
tão grande assim que... A gente que é clube pequeno, a gente precisa ter isso. Às vezes você enxergar um potencial no garoto, você vai trabalhar ele, você vai criar um planejamento para ele ali, para ele se poder se ascender no... Como que funciona esse próximo passo? O aluno, o atleta, né? Ele tá ali nesse clube e qual que é o momento assim que ele ascende, que ele vai para um profissional? É alguém que vê de fora? É você que encaminha? Como que funciona essa transição de carreira, assim? Assim, lá no Imbu a gente não tem essa questão profissional, né? Não tem um elenco profissional, então é só até o 17, né? Entendi. Então, por exemplo, a gente acaba 17 é uma idade máxima também. Lá tinha até o 20, né? Só que é? aí o 20 já é uma outra questão. Tá. Campeonato Paulista já tem rebaixamento, tem tudo isso daí, né? O que acontece? A nossa função, de fato, é tirar o garoto da escola, Legal. dar uma base pra ele, melhor, pra ele poder jogar em clubes maiores. Tá. Né? Pra você poder... Então ele já vai com aquela base, né? Entendi. Aí já entrando no assunto que a gente falou, não tem como você definir de fato, porque depende muito do que o treinador enxerga como jogo. Por exemplo, é um jogo de transição, né? De contra-ataque, por exemplo. Eu não posso ter jogadores lentos. Porque eu preciso de contra-ataque, eu preciso de jogadores rápidos. Se eu vou priorizar mais a posse de bola, eu tenho que ter jogadores que já tenham um bom passe, já tem essa qualidade de um bom passe. Boa. Então você precisa enxergar se você vai propor jogo, se você vai ser um time mais defensivo, um time mais reativo. Então você precisa ter noção. Tem uma história, se eu não me engano, ocorreu no Santos. Não vou ter certeza quem foi. Acho que foi o zagueiro chamado Alex. O treinador do Sub-20 mandou ele embora. Eu vi isso aí, um grandão. Isso. O Alex bem grandão. Ele mesmo. Foi. Ele foi mandado embora. Ele foi mandado embora do Sub-20, ele tava na época. Acho que foi o Leão, né, que chamou ele? Foi, aí o Leão chamou ele. Pô, vem aqui. Ele falou, pô, professor, o treinador do Sub-20 acabou de me mandar embora. Ele falou, não, só me ajuda a completar o treino aqui. Pô, arrebentou. No dia seguinte assinou profissional. No jogo seguinte tava no profissional. Foi. O Kaká foi dessa forma. O Kaká, ele era terceiro reserva. Tinha um cara que era muito bom, né? Que disputou a Copa São Paulo. Aí o que aconteceu? Eles viajaram pra jogar um torneio e o Kaká não foi relacionado. Nossa, cara. Aí tava faltando um meia, né? Um jogador pra compor banco no profissional. Acho que foi na Copa Rio-São Paulo. Acho que foi contra o Botafogo que ele fez Foi, o gol, que ele estreou e fez gol. Ele não foi relacionado, porque teoricamente era abaixo, tudo. Aí o que aconteceu? Foi pro banco, entrou no jogo, meteu o gol. Pronto, estourou. Olha isso, hein, cara. Pra você ver, tem jogador que vai sentir a pressão, tem jogador que não vai, tem jogador que precisa de um pouco mais de tempo, tem jogador que às vezes é o treinador entender também como enxerga como jogo. É difícil falar, tem muito trabalho, mas também às vezes é você estar no lugar certo na hora certa. É isso que eu ia falar agora. Tem muito... No lugar certo, na hora certa. Muito enganador no meio de futebol, Tem. professor. O cara promete mundos e funhos e... Porque eu vejo muito, por exemplo, eu tô sempre nas várzeas com os dois meninos jogando bola, aí eu vejo o pai falando que o outro convidou não sei o que pra levar não sei o que lá. Aí você vai ver o menino jogando a bola e fala, mano, não é possível, cara, que o menino vai jogar nesse time aí, né? Tipo, peraí, né, meu? Você também não é o... Cara, vou falar pra você, tem. E quando esse cara chega, por exemplo, já pegou algum time que o cara foi... Jogaram lá e você tinha que treinar esse menino, que você viu que o menino era ruim mesmo? Como que você faz? Você já chegou a passar na realidade dessa, não? Quando você é clube pequeno, você sempre tem. Tem alguém que enfiou o cara lá, o cara você tem que trabalhar. Esse você põe, deu vintão pra jogar, não joga nada. Nesse quesito não, dá vintão pra jogar assim não, mas por exemplo, pô, às vezes é parceiro de alguém, pô, vai lá e fica. E você tem que trabalhar o garoto, às vezes, que aí você já tem que pensar também, pô, eu tenho 16, 17 moleque no elenco. Eu preciso de alguns também pra compor elenco, pra poder dar um coletivo. Não, vai servir. Alguma coisa você vai colocar lá. Se ganhar, você vai ter a medalha. Mas sempre tem, cara. Sempre tem um enganador. Tem uma fábrica disso daí, né? De sonhos, né? Por isso que eu falo, é muito difícil você
você falar se o garoto vai virar ou não. Mas muita gente acaba trabalhando Vendendo em isso cima daí do disso. sonho. Tem muito pai que vende carro, vende casa pra vir pra São Paulo. Acontece muito isso, de vir pra São Paulo. Às vezes pro moleque jogar, acaba perdendo tudo. Cara, olha isso. Porque você vende sonho, né? Então, muita gente se aproveita. Muita gente se aproveita. Da inocência, E às vezes muitos pais, às vezes até muitos atletas também não gostam de ouvir a verdade. Pô, cara, por enquanto você não tá preparado ainda. Muito pai às vezes não gosta. Olha. Aí também vai muito Eu nem fico de perto. entender. O Miguel já foi em várias peneiras. Falei, mano, não quero ouvir, é seu rolê. Não, Tipo, eu fico longe, porque, querendo ou não, né? Tipo, igual o professor tá acabando de falar, ó, você se envolve emocionalmente ali, sim. né? Mas E aí você acaba atrapalhando, né, cara? você com o Miguel eu conheço muito bem e você deixa o processo É, acontecer. porque você Por acaba exemplo, você atrapalhando. chega lá, quem vai falar com o treinador é o Miguel, não é você. Então você já dá uma certa responsabilidade pra ele. Ó, amigão, você vai lá, o treino é tal hora, você vai lá, eu vou te deixar lá. Então você já tem, você acaba colocando ele lá, só que agora o segundo tempo é seu. Então você já é um pouco já nessa linha de raciocínio. Então você não joga uma pressão em cima. E uma das coisas que os avaliadores olham muito hoje é essa questão, se o pai fala muito com o atleta. Porque quando Os pais podem atrapalhar a carreira do menino de entrar. Pode. Simplesmente pelo E tecnicamente o que acontece? Se você falar muito com seu filho provavelmente não tem esse... Você fala de falar durante o jogo? Falar durante o jogo. Faz isso, faz aquilo. Porque já mostra que o garoto às vezes ele não tem essa... Como é que eu posso falar? Uma opinião de ouvir o pai falar, pai, aqui eu... Autonomia. Tá. Ele já vê que o garoto não tem autonomia de tomar as decisões dele. Porque dentro do jogo, por exemplo, você tem 40, 50 mil torcedores dentro do campo. Quem toma as decisões é o jogador. Não tem como o treinador tá falando pra ele toda hora o que você tem que fazer. Não, ele tem que ir lá tomar a decisão dele. Se ele vai acertar ou errar, aí é outra coisa. Aí muito pai já entra na questão do que? O filho errou, o pai já quer crucificar. O futebol, ele é um esporte que a gente não treina pra acertar mais. A gente treina pra errar menos, porque o erro ele faz parte. Sim, sim. Então, quando você ensina o garoto a lidar com a questão do erro, errou, vai lá, tenta pressionar, pega a bola de novo. Não conseguimos pressionar e roubar a bola, todo mundo vai fazer isso aqui, é normal. Porque é aquela coisa. Ano passado, né? Ano passado a gente foi jogar contra o Corinthians, tomamos 10. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Eu cheguei no vestiário... Que idade era? Sub-13. Sub-13. Eu falei pra molecada, eu falei, ó... O que vocês preferem? Logicamente que eu não ia fazer isso, né? O que vocês preferem? Vocês preferem todo mundo jogar lá atrás, esperar o time do Corinthians? Ou vocês preferem tentar mostrar alguma coisa pro treinador dos caras e quem sabe vocês irem lá, semana que vem vocês estarem aqui fazendo avaliação aqui, outro time? Aí eles falaram, não, vamos tentar jogar. Vamos pra cima dos caras. Vamos pra cima dos caras, independente se é Corinthians, é todo mundo igual. Tá todo mundo dentro do campo. Você pode ser o que você for, tá todo mundo dentro do campo, filho. É pauleira e vamos jogar bola. A derrota ou não, pode esquecer. A derrota é comigo. Pode deixar que eu assumo esse BO aí, é meu. Tomamos 10. Só que assim, a gente tentou propor jogo. Nessa brincadeira, teve jogador meu que ficou 4 meses no Corinthians, né? Jogando. Legal, depois foi pro Esfera. Hoje tá no União Suzano, que é o Iron. Tá. Né? Teve um que tava pra ir pro Flamengo. Que legal. Né? O pessoal viu ele no Paulista, tava que lá. Show. Tem outros que já estão jogando o Campeonato Paulista de novo por outros clubes. Mas por quê? Você precisa incentivar o seu atleta também a fazer. Vamos perder. Beleza, mas o que eu quero formar? Eu quero formar um jogador que vai dar 10 passes de lado, ele vai tentar 10 passes pra frente, ele vai acertar 4. Só que ele vai errar 6. Só que os 4 que ele acertou, ele buscou um companheiro melhor colocado pra finalizar e aconteceu a finalização. Resultou em alguma jogada. Ele já produziu mais do que o cara que deu 10 passes de lado e não errou nenhum. Sim, tem isso mesmo, né? Então você precisa encorajar o jogador também, lógico. Aí ele errou 4, aí você vai trabalhar ele pra ele tentar errar o mínimo possível. Sim. Mas ele precisa ser corajoso pra tentar e saber entender o erro como que, tentei algo diferente, passou, vamos tentar outra coisa. Uau!
Agora vamos fazer umas perguntas meio polêmicas, né? Manda Vamos primeiro. aqui. Professor, como que é você mandado embora do time? Os caras trocam uma ideia e falam, ó, obrigado, tchau. Cara, graças a Tem Deus. uma conversa ou não? Graças a Deus nunca fui mandado embora. Não? Não, graças a Deus não. Tipo assim, foram conversas que a gente teve, onde, igual esse ano agora, eu preferi parar um pouco por conta de tudo. Porque algumas coisas vão acontecendo e você acaba desanimando também com tudo, né? Então aí fui buscar também fazer alguns cursos. Tempo de descanso também. Né, Tentei fazer, fiz alguns cursos também, aí fiz um curso fora da área também de corretor de imóveis. Já fui buscar alguns outros conhecimentos também, como eu falei que eu sempre empreendi também, né? Aí agora retornei, aí tô lá com o pessoal também lá, inclusive mandar um abraço para o pessoal da escola lá, meninos da Vila Raposo. Bacana. Né? Então, você tá no mesmo lugar? Não, né? O Rafa tá lá no mesmo lugar? Não. Tá, é o Rafa e o Toto ainda. Não, mas naquela mesma avenida? Tava lá até ontem. Ah, é? Hoje a gente mudou pro Campo Novo lá. Que legal. Aí lá eu tô como coordenador, né? Metodologia. Fica ali... É campo? É campo. É campo. Porque eu lembro que tinha um campo que ele tava atrás, muito tempo atrás. Porque quando eu passei nesses dias, daquela quadra que era do lado do restaurantezinho, eu falei, pô, eu não vi, pelo menos eu não vi. Lá, a gente tava treinando até sábado agora, foi o último dia, né? Só que aí lá, questão contratual, aí acabou saindo, só que a gente foi pra um campo lá perto, pro campo do Goteira. Ele era terrão, aí acabou virando sintético. Que legal. Aí foi no momento certo também. Aí, graças a Deus, tudo deu certo. Aí hoje a gente fez essa transição pra lá e graças a Deus ocorreu tudo bem. Legal. O Rafa tá lá ainda? Tá. O Rafa e o Tota. Rafão, você tá o Rafa tem 2 filhos que acho que os meninos nasceram mais velhos, mas é a cara um do outro, né? É o Ben e o Jota. Abraço, Rafão. Um abraço igualzinho, aí gente. pro Rafão também, que é meu sócio. Rafão. O Rafa, ele é calmo e a vida inteira também só trabalhou com isso. Não, o Rafa, ele... Você conheceu ele aonde? Da própria escolinha ou não? O que acontece? Quando eu parei a primeira vez, eu parei por conta de uma tendinite que eu tive no joelho. Tá. Né? Aí eu comecei a trabalhar só que por conta do Tota, né? O Rafa, ele foi aluno do Tota também. Aí o Rafa, ele trabalhava com logística. Ah, é? É. Aí ele tava, na época, ele já tinha vontade de empreender também, aí acabou casando também de fazer a sociedade com o Tota. Legal. Aí um mês depois foi quando eu fui lá no Tota, falei, Tota, pô, parei de jogar bola e tal, você precisa de algum professor aí. Que legal. Aí na época eu já tinha o curso da Citrefesp de treinador, aí comecei lá, aí daí começamos, aí que virou... Show. Quanto tempo? 2016. Pô, então faz 2016. 9 anos. 9 anos. Uau. Abração, aí, Tota e o Rafa. Pode convidar nós pra pagar uma feijoada naquele barzinho lá que nós vai lá, viu? Boa. Opa. Professor, a última pra nós encerrar aqui, que o Gustavão tá ali só filmando nós. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu salvei aqui. Que essa aqui eu acho que é a mais... É uma das... Acho que é a mais importante que tem no dia a dia. Por exemplo, quando o Dodô tá nessa profissão aí de ser treinador, de investir, querendo ou não, você investe na vida da galera. Sim. O que te move você a investir a sua vida nesse propósito que você tem lá com a... Porque treino, vou falar pra você, técnico de futebol, cara, tem muitas profissões que é ingrata. Mas eu acho que todo treinador por si só é uma posição bem complicada, mas o futebol em si, voltado no Brasil, cara, hoje o cara vale hoje o cara vamos dizer assim, o cara tá no céu, amanhã o cara é um imprestável, até a pessoa é criticada, né? Sim. A moral do cara, a família do cara. Sim. E o que te move? Te faz você acordar nisso de você investir na vida dessa garotada, indiferente do futebol, que seja um negócio, seja um comércio ou não, mas querendo ou não, quem vive diariamente tem que ter paixão para sustentar isso. Sim, é uma coisa que a gente sempre fala também, né? Antes de você pensar em ganhar dinheiro, você precisa entregar alguma coisa para alguém.
algum trabalho, alguma troca, algum ensinamento. Uau. Então, antes de tudo, você precisa gostar, você precisa ter paixão, né? Mas é muito bom você ver o garoto ali, ele evoluindo, você passar um trabalho para ele, você conseguir fazer ele entender o que você quer, a evolução dele, seja como jogador, seja como atleta também. Show. Né? Graças a Deus hoje eu tenho alguns atletas aí que já jogam categorias de base, alguns já tem um pouco mais de mídia aí, mas é muito bom você poder entregar isso e poder deixar algo na vida deles. Eu falei isso quando a gente se despediu do Campeonato Paulista do ano passado. Tá. Fico muito feliz de poder entregar algo e deixar algo. Espero, de fato, deixar algo para eles que quando eles estiverem mais velhos, pô, tô passando por alguma situação de vida, não sei, pô, e o Dodô na época falou sobre isso e tal. Uau. Então, é muita questão da mentalidade também, né? Agora, nesses 3 últimos anos, né? Eu acabei tendo um momento fiquei com um pouco de anemia, claro, tive burnout também. Cara, Toda essa situação, terminei 23 devendo um bom dinheiro aí, né? cara, Algumas situações. estresse te levou a isso. Estresse, tudo. Só que aí até essa pausa foi uma das perguntas que eu me fiz. Será que eu tô entregando algo pros meus atletas, pros meus alunos? A partir do momento que eu vou lá dar um treino e dou o treino de qualquer jeito, eu já tô fazendo mal pra eles. Uau. Então foi uma das coisas que eu me questionei. Cara, por enquanto eu não tô bem da cabeça, então vou dar uma parada, vou realmente me reestruturar aqui, pra quando eu for retornar eu poder entregar algo de valor pra eles. Show. Né? Então tudo isso me ensinou, tanto na questão de estudar, né? Foi um período também que eu me aproximei mais de Deus também, que você... Uau. Né? Então, acabei me reaproximando. Então, hoje eu converso bastante com ele sobre isso, né? Da questão de você ser resiliente. Pô, às vezes as coisas não vão estar acontecendo da forma que você deseja, mas você tá correndo atrás, você tá buscando. Graças a Deus, hoje as coisas estão caminhando. Tô abrindo uma nova escola de futebol, outra arena também. Uau. Então, graças a Deus, Deus nunca me desamparou. Em todas as situações aí que aconteceram, né? Deus nunca me desamparou e sempre esteve perto. Tenho minha família também que me ajuda bastante. Né? Meus pais aí, um beijo pro meu pai, minha mãe, meus irmãos também. Como que é o nome deles? Nilza e Gervásio. Aí meus irmãos também, Rodrigo, Rogério, toda a minha família aí, minha namorada, a Bárbara, meus sogros aí também que me dão... O sogro pode elogiar a sogra. Se não falar o nome da sogra, não chega domingo lá. Mas eles também vieram conversar comigo, legal. Algumas coisas de vida também. Né? E a minha namorada também muito parceira, sempre entendeu o momento assim, sempre me incentivou. Né? Então agradeço muito por tudo, né? E hoje eu posso falar com um pouco mais de propriedade nessa questão de Deus também. Então a gente pode entregar melhores lições, melhores coisas também para ele. Então isso é importante. Você vê o garoto ali evoluindo, o garoto evoluindo como um homem, isso é muito bacana. Né? Faz a última pergunta, bonitão, pra gente encerrar aqui, ó. Beleza. Professor, vamos lá. Só queria deixar aqui algo. O que você diria para um jovem aí que tá pensando em seguir a carreira, né, que assistiu esse podcast, que para mim foi muito esclarecedor, enriquecedor também. Até parar de falar mal do Abel. Aprendi bastante Abel aqui. Ferreira, eu não vou xingar ele mais no jogo. Então eu queria ouvir de você um conselho para alguém que tá nos assistindo, né? O que você diria para esse jovem que tá aí, de repente agora o cara chegou aqui, caiu nesse vídeo com essa cabeça, poxa, não quero mais ir amanhã treinar, caiu aqui, né? Então, de repente, deixa um conselho aí pra eles, né? O futebol, ele só é uma ferramenta para a sua vida. Né? Eu mesmo não virei atleta profissional em grandes clubes. Só que o futebol, ele te dá muita resiliência também de você continuar buscando outras situações. Boa. Pô, você erra, você vai buscar. E muita gente sempre vai falar mal. Né? Independente do que você faça, muita gente sempre vai criticar aquilo que você faz. Mas a gente tem que deixar esses comentários de lado, deixar
deixar tudo isso para trás, até porque ninguém nos deve nada, a vida não nos deve nada. Então é você fazer o seu trabalho da melhor forma possível, que a vida, Deus vai te recompensar da melhor forma. E é trabalhar. Futebol, como eu falo pra molecada, futebol ele é um trabalho como qualquer outro. Sensacional. O que você vê o que você vê ali na televisão é só 1% do que realmente é. Sensacional. 1% não, até menos. Pô, você vê aqueles jogadores com carrão, o braço cheio de tatuagem, o necessaire no bolso. Tudo aquilo ali é enganação. Futebol ele é um trabalho como qualquer outro. A partir do momento que você entende que o trabalho é como qualquer outro, e se você trabalhar, uma hora o seu momento vai chegar, você vai trabalhar aí, você vai poder oferecer coisas boas para quem tá próximo de você, para as pessoas do clube também, porque o clube ele não é apenas só os jogadores da comissão. Tem a tia da cozinha também, tem a tia da limpeza. Então, quando um time ele é campeão, todo mundo ganha também. É isso. Né? Então, os jogadores... Então, a partir do momento que você trabalha, você pode oferecer tanto para sua família, tanto para aquelas pessoas que estão ali no dia a dia com você, isso é o mais importante. Então, a palavra é trabalhar. Não tem outra saída. Show de bola. Né? E deixar comentários de lado, ninguém deve nada pra ninguém, então tá tudo certo. É isso aí. Galera, passando aqui pra te agradecer, não esquece de seguir a gente tanto no YouTube e no Instagram, mete o dedo no like, compartilha esse vídeo aí, segue lá o Professor Dodô lá, depois a gente vai colocar aqui o Instagram dele. Grande abraço, papai do céu te abençoe, tamo junto, até a próxima, hein? Tchau. Tchau. Valeu.